Olá a todos, meu nome é Mailson Kleber, sou professor de Educação Física e este é o canal Guia Prático EF. Antes de mais nada, antes de nós falarmos sobre a atividade da semana 3 do PET 3 de Educação Física, eu queria agradecer aos quase 2.000 inscritos do nosso canal e agradecer por estarem curtindo, estarem compartilhando, estar interagindo nos comentários, tá ok? Isso para mim é fundamental para que possamos continuar esse diálogo legal, tá? E que o conhecimento, essa troca de experiência que estamos fazendo possa perpetuar por muito tempo, ok? Então agradeço de coração, certo? Então vamos lá para a atividade de hoje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0. Agora, nessa terceira semana, vai estar discutindo sobre a questão do consumo de álcool, tá? Vai estar trazendo uma relação desse consumo pelas pessoas e trazer a questão dos riscos que o consumo excessivo pode trazer para a população, principalmente para os jovens. Então vocês devem estar lendo esse texto, que vai ser de conscientização. Posteriormente, vamos trazer aqui a atividade, essa primeira questão. E a partir da leitura do texto Folha Informativa Álcool, que vai ser o texto anterior, acima, e das informações do quadro acima, você deverá redigir um texto sobre consumo de álcool entre jovens no Brasil. Então você deve relacionar, galera, quais são os riscos e consequências que o consumo abusivo, ou seja, excessivo de álcool pelos jovens acontece. Principalmente, galera, pensando na nossa realidade, pensando no cenário brasileiro que nós vivemos, sabemos que há leis que falam que não pode ser vendido álcool para jovens, né, abaixo de 18 anos. E mesmo assim isso acontece. E muitas das vezes acontece de que forma? Às vezes os adultos vão lá e compram e dão, de uma forma bem tranquila. E na verdade a gente tem que analisar os riscos que está por trás disso, considerando que o álcool traz dependência. Então é importante a gente ter essa clareza. Infelizmente ainda acontece isso, né? Às vezes você pode conhecer alguém que faça isso. Infelizmente isso pode ser um início de uma vida sem volta, porque uma vez que ficar dependente, pode se transformar, né, numa pessoa que depois vai precisar de tratamento, se conseguir aceitar o tratamento, né, que a gente sabe que hoje em dia a dependência é um problema muito sério e que muitas vezes não tem remédio. Então, e aí vocês também podem trazer como pode ser evitado todo esse processo, viu, galera? E pense principalmente por que os jovens adentram nessa realidade do álcool, tá bom? E aí trazendo essas consequências e, por fim, como essa realidade pode ser evitada. Dando sequência aqui, vai trazer mais um pequeno texto aqui relatando sobre a questão da lei seca, né, sobre a sua finalidade, falando sobre o teste do bafômetro, né, que é utilizado para poder fazer essa medição, né, sobre a questão do consumo de álcool por motoristas, essa relação de álcool no sangue. Vai trazer uma tabela aqui que mostra algumas características, algumas relações de comportamento de acordo com essa concentração de álcool no sangue. Por exemplo, se a gente for analisar nessa questão aqui, ó, diante do bafômetro lá marcou essa de 0, vamos supor que marcou 0,9, ou então 1,8, 1,7, 1,6. Dentro dessa margem aqui, a pessoa que tiver com esse álcool, essa proporção de álcool no sangue, pode ter excitação. Essa excitação, no caso aqui, vai estar relacionado com a instabilidade das emoções, descoordenação motora, menor inibição, perda de julgamento crítico. Então ele vai estar numa confusão completa, tá? Então isso é muito perigoso
E é importante deixar claro, galera, que essa utilização, por exemplo, do bafômetro, muitas vezes, se chegar a pegar a pessoa nesse ponto, sem ter acontecido o acidente, beleza. Agora, chegar num ponto desse aí, dirigindo, é com a certeza que vai proporcionar um risco muito grande para ela, para essa pessoa e para aqueles que estão no trânsito também. Dando sequência aqui, né, diante dessas informações aqui, vocês vão responder essas duas questões. Na primeira, de acordo com a Lei 11.705 de 2008, que é a Lei Seca, que tem por finalidade proibir o consumo de álcool por motorista, no seu ponto de vista, a lei conseguiu alcançar a sua finalidade? Por quê? Você acredita que só a lei seca, né, relacionada ao consumo de álcool pelos motoristas, deu conta de estar evitando, de estar conscientizando os motoristas para que assim diminua a questão, por exemplo, dos acidentes e venha diminuir o número de óbitos, né, de pessoas que perderam funcionalidades motoras, enfim? Você acredita que só a lei ajudou nesse processo ou não? E aí você possa estar justificando, tá? Por que você acha que se fosse, por quê? E se você acredita que não, quais são as características, quais são os seus julgamentos, seus argumentos que comprovam, que defendem, sustentam a sua posição. Na número 2, o quadro abaixo, vamos verificar o quadro abaixo. O quadro abaixo aqui vem trazer sobre a questão do consumo de álcool, né, relacionada à questão da ingestão, né, de latas de cerveja e o nível de álcool no sangue. Diante dessa realidade, vocês deverão... Aqui. O quadro abaixo apresenta a quantidade de álcool presente nas bebidas mais populares e compara o nível de álcool no sangue com a quantidade de dose bebida e o seu efeito no organismo. Seu efeito. Sabemos que o álcool provoca dependência e que seu uso a longo prazo pode provocar graves problemas, tá? Vamos descer aqui essa afirmação que eles trazem. Diante dessa afirmação, é pedido que você possa fazer um breve relato apresentando justificativas para que os jovens comecem a fazer o uso precoce, né, de bebida alcoólica. Apresente propostas ou argumente como evitar essa situação. Galera, aqui o que acontece? Se a gente for analisar, essa questão está muito parecida. Vamos voltar aqui. Essa questão está muito parecida galera, com essa primeira aqui, ó. Então o que acontece? Se você já tiver respondido essa primeira aqui, você pode fazer aqui agora de uma forma mais resumida, tá bom? Para não ficar muita coisa repetitiva, tá? Faça de uma forma resumida. Você faz lá completo e aqui você coloca os pontos principais daquela primeira, porque por algum motivo eles não perceberam e colocaram questões muito parecidas, certo? E por trás aqui também, para que vocês possam estar fazendo uma redação. Essa redação, galera, é um texto argumentativo sobre a lei seca, apontando os pontos da lei. E após a sua implantação, se houve a diminuição quanto ao número de vítimas em acidente e mortes no trânsito, o que ainda precisa ser feito para que a lei seja cumprida por todos os motoristas. Então essa pergunta, se diante dessa situação, você vai colocar se a lei seca ajudou, né, para a diminuição, e vai colocar aí o que precisa ainda ser feito, né, para que a lei seja cumprida. Então faça um pequeno texto, um texto argumentativo aí que vai defender esse posicionamento frente aos pontos positivos e negativos dessa lei. Nessas duas questões aqui, galera, vocês vão estar relacionando a concentração de álcool no sangue para poder estar respondendo a essa questão, tá? Na número aqui, uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta
Então você vai analisar aquele gráfico anterior, aquela imagem anteriormente, né, acima, que fala sobre a ingestão de álcool, né, de acordo com a quantidade de latas de cerveja, e você vai analisar qual dessas opções aqui que vai corresponder ao consumo de 3 latas de cerveja, né? Se a gente for analisar lá, essa relação de 3 latas de cerveja vai ter uma proporção, né, de gramas por litro, nessa relação de proporção de álcool no sangue. E aí, uma dessas opções aqui que você vai estar marcando de acordo com esse quadro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. De acordo com esse quadro aqui e de acordo com essas relações e de acordo com esse aqui também, porque vai trazer essa relação direta, né, do consumo, essa proporção e as características de comportamento que as pessoas podem ter diante desse consumo e a quantidade específica. E por fim, vocês deverão estar respondendo, né? A lei seca aplicada em diversos estados brasileiros trouxe uma série de polêmicas. O álcool foi proibido para pessoas que dirigem porque pode influenciar seu comportamento. Para alguns, o álcool é uma droga e, como tal, o principal órgão responsável pela sua detoxificação. O que é detoxificação? É a eliminação. Então, qual desses órgãos aqui que vai realizar a eliminação do álcool estando no corpo? Vai ser o baço, o fígado, o intestino, coração ou pulmão? Então você vai estar relacionando aí e me marcando em qual que, na opinião sua, que vai fazer essa eliminação do álcool, ok? Então, galera, por hoje é só. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, ok? Que eu vou procurar estar respondendo. Peço que, se gostou do vídeo, possa curtir, compartilhar com seus amigos e, se não é inscrito, se inscreva no canal.